Continue no Evangelho de Lucas, amém? Capítulo 8. Agora você vai um pouquinho mais para frente, versículo 22. Evangelho de Lucas. Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga. É isso aí. Quem está conosco, nos honrando, né, com a sua presença, e essa é a primeira vez que você está aqui conosco. Tem alguém que é a primeira vez está conosco? Uma irmã ali, ó, glória a Deus. A sobrinha da irmã Shirley, ela veio de Ourinhos. Então, se você quer alguma coisa preciosa, fale com ela, porque ela veio de Ourinhos, São Paulo. Shirley está passeando. Deus te abençoe, viu, minha querida? Deus te abençoe, minha linda. Você é amiga do Nunes, não é? Eu olhei assim pelo rosto, deve ser amiga do Nunes. Deus te abençoe, viu? O Nunes é um rapaz muito precioso para nós aqui. Eu te amo muito esse menino. É ou não é? Deus te abençoe, tá? Uma honra pra gente. A presença de vocês nos honram, tá? Amém, queridos? Lucas, serei breve. Lucas 8, 22 ao 25 diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tranquilo. Onde está a sua fé? Foi o que ele disse aos discípulos. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Esse texto bíblico, amado, nos mostra que nós podemos ter dois tipos de reações diante das adversidades. Nós temos os discípulos. A reação deles revelou o que eles tinham dentro deles: insegurança, medo, incertezas. O reflexo da vida exterior deles. O Senhor Jesus revelou e demonstrou com a sua reação como ele era e estava por dentro, pleno, em paz. Amém? Em paz. Você já viu aquela pessoa, aquele ditado: o tempo mudou, o tempo virou, né? O tempo mudou, o tempo fechou. A gente falava muito lá na roça, lá no interior, né? Lá era mais fácil ver o tempo fechar. O tempo mudou, o tempo virou. O texto bíblico diz que ele falou para os discípulos: entre no barco, vamos para o outro lado do lago. Eu não sei que horas eram, que momento do dia, que altura do dia. Final da tarde. Essas coisas acontecem mais no final da tarde, fica mais emocionante, né?
sol caindo ali, né? A noite chegando, tempestade, pavor noturno. Eu penso que era. Mas ele disse, e quando ele disse, ainda estava claro, ainda estava dia, ainda estava um tempo bom, diria eu. Porque se o tempo tivesse ruim, quando Jesus disse para os discípulos: entremos no barco, vamos para o outro lado, sendo eles pescadores, conhecendo as águas, sabendo como era, o que poderia acontecer, eles diriam: mestre, mas penso eu que mesmo se fosse o tempo difícil, Pedro ia dizer, como ele disse no dia em que você lança a rede do lado direito: o tempo não está legal, o tempo está fechado, mas sobre a tua palavra nós vamos. Mas não, o tempo estava bom. E eles disseram, ele disse: vamos para o outro lado. Eles embarcaram e foram para o outro lado. O tempo estava tão em paz, tão tranquilo, que o Senhor Jesus aproveitou, né, das águas e foi tirar o seu cochilinho, descansar, porque ele estava cansado. A sua rotina era puxada. Ele não tinha tempo para descansar, ele não tinha tempo para parar. Mas o tempo mudou naquele dia e veio uma forte tempestade. O vento soprou forte, as águas ficaram agitadas. E muitas das vezes, amado, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ministério, na nossa família, também vem tempestades. Tempestade vem nas nossas vidas. Ela vem de uma forma diferente, vem com uma enfermidade, na forma de uma enfermidade, em um filho, no esposo, na esposa, em um parente, em um amigo. Ela vem em uma dificuldade financeira. São tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Ela vem na forma de uma crise conjugal. Certo é que nós estamos sujeitos a tempestades, a passar por momentos turbulosos, por turbulências, por momentos difíceis, momentos de crises. O que nós não podemos esquecer é que Ele está conosco. Ele estava no barco. E nós também não podemos esquecer que, assim como os discípulos, nós não podemos ser orgulhosos e achar que está tudo bem, que nós vamos vencer sozinho e nos furtar de chamá-lo, de gritar por Ele. De procurar por Ele. Ajuda-nos, ajuda-me. O vento está soprando forte. Ele é aquele que pode acalmar o vento, dar ordem e os ventos lhe obedecerem. Seja qual for o nível de tempestade que você esteja vivendo, Ele tem poder de acalmar essa tempestade. Amém? Ele tem o poder de acalmar a tempestade. E o que eu quero trazer para nós, amados, nessa noite, como instrução, assim como ministramos no domingo passado, como que você vai vencer as crises, as dificuldades, as turbulências da vida, as circunstâncias. Nós demos 3 chaves domingo passado. Se você não esteve aqui, vai lá no nosso canal do YouTube, amém? A mensagem está lá. Aproveita, compartilha. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, né? Dá o seu like. Ative o sininho. Amém? Isso é importante. É ou não é? É ou não é verdade? Isso é importante. Hoje eu quero trazer 3 chaves também importantes para você aprender e estar preparado e vencer o dia mal, porque o dia mal vem, tempestades vêm. Amém? Talvez você esteja vivendo uma, esteja passando por uma agora, neste momento. A primeira coisa que tem que ter cuidado, amados, é não esquecer a palavra, a promessa que Deus deu para nós. Sabe por quê? Porque o medo anula a palavra. O medo anula a palavra. Diga comigo: o medo anula a palavra. Pastor, isso quer dizer que ele não pode ter medo? Não, a gente tem medo. Nós somos humanos, sabe? Mas esse medo ele não pode ser ao ponto
de anular a palavra que foi liberada a seu respeito, a seu favor, sobre a sua vida. Das canções que foram cantadas hoje, uma eu pedi, que é essa da Aline Barros, porque ela falou muito comigo enquanto eu meditava nesse texto. Eu ouvi ela várias vezes essa semana, né? Mas outras canções foi interessante que falaram também. E enquanto a gente cantava aqui, enquanto a gente adorava, eu pude lembrar de quando nós começamos a igreja. E uma das músicas que mais nos marcou o início da igreja foi a Marca da Promessa. A marca da promessa. Nós temos uma promessa. Essa igreja tem uma promessa. Aleluia. E você faz parte dessa igreja. Então a promessa é para você. A promessa é para você. A promessa é para os filhos. Aleluia. Glória a Deus. E nós não podemos, amados, esquecer da promessa de Deus que foi feita. Lembra de Paulo falando para Timóteo, seu filho? Timóteo, meu filho, não se esqueça da palavra que foi liberada a seu favor, com imposição de mãos. Você tem uma promessa, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Timóteo ia passar por tantos desafios, tantos problemas, tantas perseguições, tantas frustrações, mas o apóstolo Paulo estava o tempo todo reafirmando a ele: você tem uma promessa, você tem um chamado, vai até o fim, combata o bom combate da fé, firmado na palavra. Amém? O medo anula a palavra. Jesus disse para eles o que, amados, quando eles entraram no barco? Qual foi a palavra liberada? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus disse: vamos para o outro lado. Se Jesus falou vamos para o outro lado, isso significa que nós vamos chegar do outro lado. E vamos chegar lá inteiros. Amém? Vamos chegar lá plenos. Vamos chegar do outro lado. Nós temos uma promessa de chegar do outro lado. E nós chegaremos lá. Aleluia. Mas a tempestade veio, o pânico veio, o pavor veio. E o que eles disseram? Mestre, mestre, vamos morrer. O texto diz que a água estava entrando no barco, Regina. Veio o medo, veio o pânico. Às vezes a tempestade vem na nossa vida, amado, para nos amedrontar. Sabe por quê? Porque tem uma promessa de Deus para você, para se cumprir. Tem algo lindo de Deus te esperando. Mas vem os problemas, vem a dificuldade. Para quê? Para testar a nossa fé, reafirmar a nossa fé. Esse é o propósito muitas das vezes. E nós precisamos estar muito ligados, sabe? Muito antenados. Porque assim como os discípulos, para a gente desviar falta pouca coisa, amados. Para a gente se assustar. Não desviar no sentido de afastar do Senhor, entendeu? Sair dos caminhos. Mas desviar do propósito, do chamado, da missão que nós temos. Quando Jesus falou assim, vamos para o outro lado, ele ia para o outro lado com um propósito, com uma missão. Não é que Jesus estava cansado do lado de cá e ele falou assim, galera, vamos desestressar um pouco. Pega o barco aí, vamos dar uma volta no lago. Vamos ver a vista, né? Vamos dar uma descansada, uma desestressada. Vamos para o outro lado, lá está tranquilo, não tem ninguém lá. Não, tinha um propósito. Diga comigo, ir para o outro lado tem um propósito. Meu Deus, vamos para o outro lado. Quem estava do outro lado? Um jovem. Um jovem que tinha sido tirado dele o prazer de viver em família. Ele não tinha o prazer de sentar à mesa e comer com seus pais. Um jovem que não teve o prazer de jogar bola, soltar pipa.
jogar bola de gude. Um jovem que não teve o prazer de viver em comunidade, em sociedade. Que não teve o prazer de viver em família. A Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, que ele era tomado por um espírito, por demônios. De protegê-lo, de cuidar dele, o trancava em cadeias, correntes. Mas aqueles demônios na vida daquele jovem eram tão fortes, tão terríveis, que arrebentava aquelas correntes. E ele ia para os sepulcros, se jogava em pedras, na água. Era um jovem mutilado, machucado, ferido, não só no corpo, mas por dentro. Senhor Jesus, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Tem uma obra para fazer lá do outro lado. Tem algo que precisa ser feito lá do outro lado. Sabe quando você coloca no seu coração o desejo de servir o Senhor com alegria, com prazer, muitas coisas se levantam para te impedir de chegar do outro lado, de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado. Deus está falando para pessoas aqui que já pensou em desistir, jogar a toalha. Não, esse negócio de estar na igreja, tocar na igreja, liderar, dá muito trabalho. Estou muito cansado, eu não aguento mais. Vou tirar férias, vou descansar um pouco. Quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Deus te diz nessa noite para você buscar ter o coração do Eliseu, que quando chamado não hesitou, matou os bois, queimou a tralha e seguiu Elias. Assim como esses discípulos, quando chamados pelo Senhor, ancoraram os seus barcos, e daquele dia em diante passaram a seguir o Mestre. A maneira como nós, amados, nos comportamos diante dos eventos externos revela como nós estamos emocionalmente por dentro, como nós estamos na fé, na nossa fé. A maneira como nós reagimos aos eventos externos revela como nós estamos por dentro. E por dentro nós precisamos estar cheios de quê? Do Espírito Santo, da palavra, convicção das promessas. Aleluia. Se você estiver assim, tempestade vem, aleluia, ventos vêm, águas turbulosas vêm, você até dá uma baqueada. Nós não somos de ferro não, irmão. A gente dá aquela, mas logo a gente retoma e diz: eu sei em quem tenho crido. Por fim o Senhor se levantará. A palavra final é dele. Dele é o sim e o amém. Dele é o sim e o amém. O que nós precisamos é só confiar, só permanecer firmes. Amém? Olha, o vento está ventando, está soprando, está forte, Senhor. Faça como discípulo: mestre, o vento está soprando. Porque Jesus dormia, amados? Ele dormia porque ele sabia que ele tinha um propósito, tinha uma missão a cumprir, e estava dentro do seu propósito. Então ele dorme, ele descansa. Oh, como seria bom. E é isso, é assim, sabe, que o Senhor quer que nós vivamos diante das dificuldades, diante das tempestades. É possível ter paz em meio à tempestade. É possível ter paz em meio às tempestades. Uau, glória a Deus. O que leva pessoas a terem diferentes reações diante
de uma mesma situação. O que leva? Os discípulos ficaram desesperados, assustados. O Senhor Jesus ficou pleno, dormindo. O que leva? Diga comigo: ter certeza de quem somos e de onde estamos. Se eu estou em Cristo, eu posso todas as coisas. Se eu estou em Cristo, eu estou em paz. Estou em paz. Os discípulos ficaram aterrorizados. O mestre dormia. E ele era homem, amados, igual os discípulos. Homem como eu e você, com os mesmos sentimentos. Qual era a diferença? Ele sabia quem era o pai dele. E ele demonstrou isso para nos ensinar, para nos mostrar que é possível sim permanecer pleno, firme diante das tentações, dos ataques do maligno. O mestre dormia, aproveitava o embalo das águas. O Senhor falou muito comigo esses dias: filho, descansa, eu estou agindo. Descansa. Sabe quando a gente sabe como que está agindo, como está acontecendo por dentro, a gente fica em paz. Olha outro momento. A multidão está ali faminta, tarde da noite, já o dia findando. Os discípulos preocupados: mestre, manda esse povo embora. Eles precisam de um lugar, precisam para comer. Agitados, preocupados: o que nós vamos fazer? Como é que faz? Esse povo aqui e tal. O mestre: manda o povo sentar e dê vocês mesmos a eles o que comer. Pleno. Sabia o que ia acontecer. Sabia que o Deus, o seu Pai, o Deus que nós servimos, ia prover, ia fazer alguma coisa, ia agir, sabe? Os discípulos agoniados: não tem, rapaz, se juntasse o dinheiro desse povo, não tinha. Cutuca na pessoa do seu lado, diga assim: ele chega nos momentos mais difíceis. Ele chega. Ele chega, meu. Ele vem com o suprimento, ele vem, aleluia, com aquilo que nós precisamos. Sabe, amado, o que o Senhor espera de mim e de você? É que nós vivamos uma vida de fé. E fé tem que estar eternizado dentro de nós, fundamentado pela palavra. Não é no externo. Como diz a canção: não é pelo que vejo, mas é pelo que creio. Que nós cantamos agora ainda há pouco. Não é pelo que nós vemos as coisas acontecerem, se mover, mas é pelo que nós cremos. Nós cremos em um Deus todo-poderoso. Eu creio nesse Deus todo-poderoso. A expectativa com que olhamos para a tempestade vai determinar o resultado final. Se você olhar com medo, você vai estar anulando a palavra. Se você olhar com insegurança, você está anulando a promessa de Deus sobre a sua vida. Olhe para a tempestade, olhe para a circunstância. Eu não sei que tipo de nível, que tipo de tempestade você está vivendo, mas o Senhor manda te dizer hoje: olhe para ela e diga: eu estou seguro, o Senhor está comigo. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Acontecer, posso crer e descansar. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho,
o Todo-Poderoso é o meu. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso e descansar. O Senhor se levantou, acalmou a tempestade, chegaram no seu propósito, cumpriu a missão e voltaram para casa. E eu acredito, eu penso que os discípulos continuaram: quem é esse que até os ventos e as águas acalmam? Quem é este que liberta o encarcerado, o endemoniado? Quem é esse? É o Deus que você serve, querido. É o Deus que nós servimos. Ele mudou? Não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele está aqui e agora. E Ele quer te curar, te libertar do medo, do pânico, da insegurança, do pavor noturno. Amém? Que você confie nele. Ele mostrou porque maior que fosse, por mais que fosse, por mais intensa que fosse, a tempestade, ela era do lado de fora, não era do lado de dentro. Muitos de nós vivem crises de ansiedade, de incerteza, de insegurança, porque permite que a tempestade passe para o lado de dentro. Amém? Não deixe essas coisas entrar dentro de você. Insegurança, incerteza. Deu errado? Tem alguma coisa fora do lugar? Chame Ele que Ele vai colocar no lugar. Ele vai ajustar, Ele vai acertar. Se coloque de pé no seu lugar. Deus criou você com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito. Aleluia. Deus te chamou para um propósito. E enquanto você caminha para cumprir esse propósito, é possível que tempestades venham. É possível que tempestades venham. Estar com Cristo, andar com Cristo, não significa que não vamos ter dias difíceis, turbulências. Não significa. Mas uma certeza eu tenho: Ele estará conosco. E Ele nos levará até o outro lado, em segurança. Em segurança. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de boia externa. Você não precisa de âncoras externas. Você não precisa de ajuda externas. Ele é a tua âncora. Ele é o seu salva-vida, Ele mesmo, Ele próprio. E essa tempestade não vai te afundar. Essa tempestade não vai te afundar. É só para testificar a sua fé. As pessoas olharem para você e falar assim: realmente Deus é com ele, Deus é com ela, Deus estava nesse negócio. Amém?